Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. A apresentação: Ricardo Salles. Tribo Teens de volta, e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a proibição do celular e aparelhos eletrônicos, não é isso? Isso mesmo. No ambiente escolar. E eu estou conversando aqui com o supervisor Welton Augusto. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, Welton. Imagina, Ricardo, é um prazer estar novamente com vocês aqui para compartilhar aí o dia a dia das nossas escolas. O Welton que tem formação em filosofia, é isso? Isso mesmo. Muito bem, meu querido. Então, para a gente trazer aí essa super reflexão sobre o uso de aparelhos eletrônicos na sala de aula, Welton, eu ouvi um comentário muito interessante que o celular é a nova caixinha de Skinner. Você concorda com isso? O que você acha sobre essa questão? Na verdade, assim, se a gente for pensar a presença do celular no nosso dia a dia, há cerca de 20 anos atrás, para não ir muito longe, né? É bom. No tempo que nós éramos crianças, nós não tínhamos essa realidade. O celular era algo de luxo, poucas pessoas tinham um celular. De 20 anos para cá, a gente começa a visualizar o celular na mão das crianças. Então, uma forma de você entreter as crianças é jogar um celular na mão dela. Sim. Mas a gente precisa fazer uma reflexão. O quanto isso é benéfico ou o quanto isso pode trazer de negativo, né? O que nós estamos oferecendo para as nossas crianças? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Uma pergunta bem típica de nós professores, né? O que a gente está oferecendo enquanto educação para esse tempo, né? Pois é, a gente quer sempre oferecer o melhor. A gente quer oferecer a emancipação, a conscientização. E dentro da educação atual, a gente vive uma era de uso da tecnologia. Mas a gente tem que usar a tecnologia e não ser escravo da tecnologia. Até que ponto a tecnologia é favorável ou não para a saúde mental dos nossos estudantes? Sim, ponto Esse importante. É o X da questão. Ponto importante. Agora me fala uma coisa, Welton. A Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, ela adotou uma postura igual para todas as unidades, ou a unidade escolar ela tem liberdade para poder tratar a aplicação dessa lei nas suas unidades? Legal, Ricardo. Então, eu quero fazer assim um breve, uma retrospectiva histórica, né? A gente está falando agora de proibição de uso de celulares na escola. A proibição de uso de celulares, ela já existe desde 2007. Já tem mais de 15 anos que já existe a proibição do uso de celulares. Só que era autorizado fora da aula. Por exemplo, nos intervalos, na entrada e saída de alunos. Mas a gente faz uma outra pergunta. Os nossos alunos, eles têm essa consciência? Ou até mesmo no momento que não podia usar, que era a aula, eles davam uma escapadinha e usavam. Agora, com a lei estadual do ano passado, dezembro de 2024, e depois com a lei federal para sacramentar isso, agora no início de 2025, a gente tem a proibição em todos os ambientes e horários da escola. Então, lógico que existe lá a abertura para uso pedagógico, para alguma criança que seja deficiente, que necessita do uso da tecnologia, do celular. Quando a gente fala, a gente não está falando só de celular, a gente está falando de tablet, qualquer outro aparelho aí, Sim. Audiovisual muitas vezes, tá? Qual que é a metodologia, então, de uso das nossas escolas? Eu, como representante regional do Conviva, o que é o Conviva, né? É um programa de melhoria de convivência e proteção escolar do Sim. Estado de São Paulo, né? Da Secretaria de Educação. Então, nós temos orientações dentro da legislação, onde as escolas devem tomar. São orientações, não obrigações. Então, são ideias, são sugestões. O aluno está proibido de usar o celular na escola. A gente recomenda que o aluno nem leve. Certo. Mas se ele usar, a escola precisa dispor de algum local adequado para armazenar esses celulares, né? Uma sala, um armário, caixinhas, enfim. Aí vai da criatividade da escola. E um local que seja inacessível a esses alunos. No final do dia, o celular vai ser devolvido para esses alunos. Então, lógico, respondendo a sua pergunta, dentro dessa dinâmica, cada escola vai se organizar da forma que achar necessário.
Pode ser que alguma escola ache necessário o uso pedagógico, vai liberar por 1 ou 2 horas na aula de matemática, na aula de português. Sim. Ok, a legislação prevê isso. Pode ser que a escola conheça os seus alunos e ache, não, é melhor nem liberar para uso pedagógico, porque os meus alunos não têm essa consciência e eles vão utilizar o celular dentro da aula de matemática, mas eles não vão fazer o exercício de matemática que o professor está propondo. Certo. Well, você trouxe a palavra consciência no meio da sua fala. Como é que fica o professor nesse processo todo? A proibição, ela vale também para os profissionais da educação ou ela atinge só os estudantes? A legislação nua e crua, ela atinge somente os estudantes. Mas lógico que o professor, acima de tudo, é um exemplo para os seus alunos. Então, de nada adianta eu, como professor, proibir os meus alunos de usar o celular se eu fico encostado no celular durante a minha aula. Se for para uso pedagógico, como eu falei, não há problema algum. Então não há problema o professor usar o seu celular, mesmo que os alunos não estejam usando, mas para uso pedagógico, tá? Então quando a gente fala de conscientização, a gente fala de conscientização de todos, dos estudantes, dos professores, dos funcionários, e tudo isso, lembrando, em vista da saúde mental. Elton, na sua listagem aí você não trouxe a questão da comunidade escolar, os pais. Como é que é trazer os pais, o responsável para esse aluno, para esse debate sobre essa proibição? Isso, a gente precisa fazer também essa conscientização para os pais. Como eu disse, há cerca de 20 anos atrás, essa problemática não fazia parte do nosso dia a dia, nem da escola e nem dentro de casa. E ao mesmo tempo que a tecnologia ela veio para nos facilitar o dia a dia, a gente percebe atualmente que a gente está indo ali para o abismo, porque as relações sociais elas vão ficando de lado, não tem mais esse tete a tete, esse olho a olho, né? É tudo virtual, tudo digital, a gente perde o foco, então é preciso fazer um trabalho de conscientização também com os pais, também com as famílias. Afinal, escola e família é uma parceria em vista do melhor para os nossos estudantes. Sim, pode concluir o seu pensamento. Nós acreditamos que, com algumas controvérsias, tudo no início, né, como você bem conversou anteriormente, assusta um pouco até a gente se acostumar, mas nós acreditamos, visualizamos isso, que com o uso da tecnologia, com o uso da internet, a gente via que os nossos estudantes traziam muitas situações do mundo virtual para a realidade de sala de aula. Algumas intrigas, algumas fofocas, situações que eles vivenciam lá nas redes sociais, fora da escola. Impactando negativamente dentro da sala de aula. Exatamente, esse impacto negativo vem para dentro da sala de aula e eles acabam, entre aspas, tentando resolver a situação, nem sempre da melhor maneira possível, dentro da escola ou na saída da escola, se é que você me entende. Né? Então, quando a gente elimina este canal, a gente acredita também que essas relações possam melhorar. Lógico que a gente não acredita em milagres. É preciso fazer um trabalho. Sim, por isso que dentro da sala de aula, dentro da escola, a gestão é responsável por isso. Com palestras, com bate-papo, com esse viés da conscientização. A gente tem, Ricardo, você bem sabe, dentro da nossa rede, psicólogos do programa Psicólogos na Escola. Sim. Então eles já foram orientados, eles foram formados a lidar com essa situação. Se a gente perceber que os nossos alunos estão ali com situações de crise ou síndrome de abstinência, pode acontecer. Então o psicólogo também ele já foi orientado a lidar com essa situação. Orientação técnica. E a gente vai lidar com a nomofobia. Você sabe o que significa isso? Não, conta pra gente. Nomofobia é um conceito novo, né? E vem justamente ao encontro dessa situação. É o medo, é a fobia, é a ansiedade de ficar sem o celular, sem a internet, sem a interação, sem a comunicação via mundo virtual. Lógico, os nossos jovens foram criados nesse meio e agora, de um dia para o outro... Já nasceram com essa tecnologia. Já nasceram imersos na tecnologia. Agora, de um dia para o outro, ficar 4, 5 horas sem poder acessar a internet, o celular, lógico que isso pode gerar crises de ansiedade e outras situações que a gente vai trabalhar diante da realidade. E hoje a escola pública está preparada para receber esse contexto todo? Estamos sim. É lógico que é um grande desafio. Para todos nós, para todos. Não é algo fácil. Para toda a sociedade, não é algo fácil. É um desafio. Nós vamos encontrar resistência? Vamos. Mas
temos que lidar com essa situação pensando no positivo que isso pode gerar. Temos sempre que olhar as coisas pelo lado positivo. Tirar das coisas algo de positivo. Lógico, melhor sempre. Relembrando, pensando no melhor para os nossos estudantes. Muito bem. Olha só a escola pública sendo desafiada mais uma vez aqui na nossa contemporaneidade. Vamos finalizando o nosso bate-papo? Vamos sim. Você gostaria de alguma consideração final a respeito desse tema? De repente uma reflexão, né? Uma mensagem aí para os nossos estudantes, para os nossos professores, funcionários e gestores e principalmente para os nossos pais. A gente não pode perder o foco do que é a escola. A gente trabalha com a educação das nossas crianças. E para ir, quando eu falo crianças, a gente também considera jovens e muitas vezes até adultos, né? Sim, a gente sim. tem a educação de jovens e adultos, mas em grande maioria são crianças. Então, a gente não pode perder esse foco dos nossos estudantes e trabalhar sempre a união entre a escola e a família. Lógico que como pai, muitas vezes, eu me preocupo de como está o meu filho na escola. Por isso que também a gente prevê que a escola forneça os canais de comunicação direta com a escola. Sim. Seja o telefone, seja sim um WhatsApp da escola, a escola não vai negar isso. Seja um e-mail, seja realmente bater lá na porta da escola para receber alguma informação ou comunicar alguma coisa. Essa comunicação direta deve sempre acontecer. Então a minha mensagem é essa. Que a escola e a família estejam unidas em prol do melhor para os nossos estudantes. Ou seja, fortalecer a educação pública porque a escola precisa reconquistar o seu espaço na sociedade. Exatamente. Elton, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagina, Ricardo, é um prazer muito grande estar sempre aqui com vocês. E semana que vem a gente volta falando também sobre Grêmio Estudantil. A gente já está entrando aí no período de eleição do Grêmio Estudantil, tem coisa boa chegando pra gente. Tributins essa semana vai ficando por aqui, com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Tributins fica por aqui, a gente se encontra pelas ondas do rádio e as ondas da web. Até mais, galera. Até mais. Você ouviu Tributins com Ricardo Salles. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.